as coisas. Eu passei por fui num acampamento bem legal aí de carnaval da igreja em qual participo, foi bênção. As minhas filhas aí empenhadas e buscando o Senhor, né? Tivemos aí algumas atividades bem legais, foi bem top mesmo. Bom, vou começar. Caso as outras pessoas forem chegando, elas vão entrando. Senão a gente vai perdendo muito tempo. Vou andar aqui que já estamos iniciando e podem ir entrando caso queiram. Bom, eu estive conversando com algumas pessoas, né? A gente sempre se conversa sobre o dia a dia, sobre as coisas. E nós temos estado um pouco preocupados. Por quê? Porque o mercado deu uma encolhida, janeiro e fevereiro não foi fácil, né? Diz a lenda que após março as coisas começam a andar, porque o povo para de pensar em festa, já pagou os seus IPVAs, já pagou as rematrículas das escolas, e agora volta a colocar o dinheiro no mercado. Mas eu conversando com uma das pessoas que estão conectadas com a gente ontem, e ela usou uma expressão bem interessante. Eu não gosto de pensar que está difícil, eu gosto de pensar que está desafiador. E então, diante de um desafio, diante de um novo momento, não estava pensando nessa música, é uma música que eu cantei há muito tempo atrás. A gente sempre fala aquela frasezinha, né? Solta o cabo da nau, pega o remo nas mãos e navegue. Aí vai, né? E aí essa noite eu fiquei com essa música na cabeça, dormindo e cantando essa música, dormindo e cantando essa música. Eu tinha preparado uma outra coisa para hoje. E aí acordei um pouquinho mais cedo, porque eu ficava com essa música na minha cabeça, essa música na minha cabeça. E aí eu fui estudar um pouquinho e aí eu entendi que nós precisamos entender que não é sobre nós. Nós não vamos conseguir se nós fizermos por nós mesmos. Não vai dar. Estive lá no acampamento e conheci um empresário de mais de 45 anos de loja em Marília, Lojas Village. Não sei se os mais velhos já ouviram falar dela, essa loja. Era em frente às Pernambucanas e eles eram bem grandes, tinham vários lugares. E aí depois ele foi para Esmeralda, com uma loja mais linha a Otto, alguma coisa, numa esquina, com roupas bem mais caras. E hoje ele decidiu que ele não vai mais vender roupas e vai trabalhar só com os investimentos que ele tem. E ele nos estava me contando, né, dos momentos que ele passou como empresário. Ele falou assim: vocês não sabem ainda o que é dificuldade. A sua geração, a menos de 45 para baixo, ainda não pegou o que os 50 a mais sofreu com falta de coisas no mercado, com amanhecer com as contas bancárias sem dinheiro nenhum. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, cara, se pode ser mais complexo ainda, imagina como que ele deve ter sido. E aí ele me trouxe uma percepção da importância de estar envolvido no que Deus quer para nós e não envolvido no que o mundo precisa que façamos. Porque Deus, ele vai nos dar um escape no momento certo, né? E aí eu quero compartilhar com vocês a foto. Deixa eu achar aqui. Quero compartilhar com vocês uma foto que vai representar bem sobre o que nós vamos falar. Esse navio, ele é um navio russo que naufragou agora na guerra da Ucrânia. Esse é um poderoso navio russo que foi aniquilado no Mar Vermelho na guerra da Rússia agora, nessa guerra que está rolando aí. E é sobre navios de guerra
que essa música fala. Né? Lá na época que foi escrito, lá no início era um barquinho, eram barcos menores, eram embarcações grandes para a época, mas para nós seriam embarcações pequenas. E aí tem aquele cabo que fica preso lá no início, que segura o navio para não ir para o alto mar, ou a embarcação para não ir para o alto mar. Então, esse cabo que é pedido para ser soltado nessa música é o cabo que prende um navio de grande escala de guerra, de uma embarcação usada também naquela época, mas usada para a guerra, para que ele não vá para alto mar sem estar sendo pilotado por alguém. E quando a música vai para a segunda parte, ela fala assim, ó, solta o cabo, pega os remos e navegue, né, com Jesus, ela está dizendo que nós temos que soltar esse cabo, que nós temos que deixar o mar levar esse navio, essa embarcação, e remar. Quem rema nem sempre tem a direção de para onde está indo. Porque o timão está na mão de quem está à frente. Quem tem que estar à frente? É quem você crê, no caso aqui da grande maioria que está nessa sala hoje, Jesus Cristo. Né? Se não todos unanimemente, os que estão aqui hoje. E aí eu quero compartilhar com vocês isso aí, essa figura de linguagem com o lance de estarmos envolvidos com o que Deus quer, não com o que nós queremos tão somente. Tá? Então, hoje o tema hoje é só do cabo da nau, 2 pontos. Fé, mentalidade e ação. Nós vamos ter fé, nós vamos ter mentalidade, nós precisamos agir. Sem ação, não vai rolar. Não dá para ser. Então, tem que ter um conjunto de coisas aí. Bem? Então, nós vamos entender o que eu vou fazer uma analogia entre essa metáfora daquela época para os nossos dias de hoje, para que nós possamos aí usar uma música tão famosa, tão antiga, para que possamos ter aí uma mentalidade diferenciada, uma mentalidade melhor, né? Então, é solta o cabo da nau, pega o remo na mão. E é como essa mensagem, né? E como essa mensagem ela vai se conectar aí com a Bíblia e com a nossa mentalidade. Eu vou trabalhar aí esses pontos. O primeiro detalhe que eu queria trabalhar com vocês é sobre o significado profundo dessa música. A música Solta o Cabo da Nau é um chamado para confiar em Deus diante dos desafios. Soltar o controle excessivo e se render à direção divina. Agir com fé, que a promessa ela se cumpre num movimento. Se você olhar todos os momentos da Bíblia, a qual Deus cumpriu com a sua promessa, o povo estava em movimento. Nesse mesmo mar que você viu aquele navio que eu mostrei lá no começo, aquele navio de guerra russa no Mar Vermelho, foi onde Moisés atravessou com o povo a seco. E logo na sequência, quando os guerreiros egípcios chegaram com seus cavalos de guerra e suas carruagens, eles foram naufragados pela mesma água que Moisés passou à frente do Mar Seco. Então, eles estavam como? Em movimento. Eles estavam andando, eles não estavam parados. Então, o trecho do Solta o Cabo da Nau, pega o remo na mão, ele fala sobre transição de dependência do que é seguro para uma postura de fé ativa, onde agimos confiando que Deus está no controle. Então, nós temos que transicionar entre uma dependência segura para uma fé ativa. O que é uma fé ativa? É quando eu visualizo o que vai acontecer ainda, mas eu já começo agindo. Eu não fico esperando acontecer. Eu vou agindo para que as coisas se desenvolvam e para que as coisas aconteçam como Deus quer que aconteça na minha vida.
E aí a base bíblica que nós vamos usar para fé e ação, caminham juntas, está lá em Mateus 14, do 22 ao 33. Mateus 14, do 22 ao 33. Se você pegar esse texto aí, eu vou abrir aqui rapidinho. Você não precisa abrir. Mas nesse texto é o momento em que Pedro ele anda sobre as águas. E se nós, Mateus 14, do 22 ao 33. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus disse: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Aí Jesus disse: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E aí ele vai continuar aqui, trazendo mais alguns pontos, né? Imediatamente, quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Aqui acontecem algumas coisas interessantes. Jesus pede para que eles entrem ao mar, o vento começa a balançar o barco. Pedro estava tranquilo no barco, mas quando ele avista Jesus, ele pede para que Jesus chame ele de encontro. E aí, ele vai de encontro com Jesus. Então, se você observar, Pedro ele estava no barco seguro e estável. Mas quando Jesus o chamou, ele teve que soltar o cabo da nau, literalmente andar sobre as águas. Ele teve que soltar a sua segurança e andar sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Mas quando ele se concentrou no medo, o que aconteceu? Ele afundou. Olha que interessante. Enquanto ele olhava para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele sentiu os ventos, sentiu as ondas, e ele parou de olhar para Jesus e olhou para o que estava acontecendo, ele afundou. Então, a lição aqui é que a fé, ela nos impulsiona, mas a dúvida, ela nos paralisa. Que muitas vezes nós seguramos o cabo da nau. E nossas zonas de conforto, né? Porque tememos o que está além da segurança. Nós temos medo do que está além da segurança. Sempre nós temos medo. E aí tem uma pergunta que eu anotei aqui para fazer para vocês. Qual é o cabo da nau que você tem medo de soltar hoje? O que é que te traz insegurança e você tem medo de soltar? Pensa aí com você. Vai anotando que no final eu quero que você compartilhe com a gente. Você percebe que está cada vez diminuindo as pessoas. Nas quintas-feiras pela manhã. Uns chegando, outros indo embora. Por quê? Porque as pessoas elas não persistem, elas não vão até o final. Elas vão desistindo. E sabe de quem é a culpa? Sempre de quem está à frente. Por quê? Porque elas começam a olhar para as coisas que estão acontecendo ao lado e começam a ter medos. Terceiro ponto aí que eu quero trabalhar aí é sobre a mentalidade. Então, o segundo eu trabalhei a base bíblica, né? Agora eu quero trabalhar um pouco da mentalidade. O que está segurando o seu barco?
Muitos empresários e profissionais, eles ficam presos nos barcos da zona de conforto com medo de navegar para algo maior. Cabo da nau que nos prendem. Aí coloquei aqui 4 cabos que podem estar te prendendo. Medo de fracassar, insegurança sobre o futuro, necessidade de controle absoluto, crenças limitantes. Não sou capaz. Isso não é para mim. Será que o mês vai ser bom? Será que as coisas vão acontecer como devem acontecer? Mar calmo nunca faz marinheiros bons. Os melhores marinheiros são treinados em mares conflituosos. E aí, qual o resultado se você estiver preso a esses 4 pontos? Você nunca vai pegar o remo e avançar. Tem uma pessoa que eu converso com ela, e tenho trabalhado com ela constantemente, e ela está sempre apertadinho assim, o estoque dela de alguns produtos. E aí ela tem um pouco de dificuldade de vender. Não é ninguém que está aqui, tá, gente? Só para vocês terem noção, ontem eu falei com mais de 25 pessoas. Estou trabalhando pesado para preparar próximas turmas de mentoria, que essa está acabando, né? Eu quero começar uma nova turma. E aí ela falou assim para mim, Marcelo, eu estou com uma cliente esperando um produto já faz 15 dias. Eu falei, tá, mas e por que você não pediu? Ah, porque tá difícil, às vezes eu fico com medo de não ter para vender. Eu falei, me contei, você não tem para entregar. São 2 situações. A dificuldade de vender e quando vende não tem o produto para entregar. Então, teve uma outra pessoa que trabalha com sublimação, eu falei assim para ela, faz um passo de fé. Eu falei, qual? Você tem dinheiro para comprar 2 caixas de caneca e um saco de papel para sublimação? Tem. Então vai lá, compra. As duas caixas de caneca e o papel. Comprou. Falei, agora você vai começar a postar todos os dias, incansavelmente, em todos os grupos do Facebook. Pois ela vendeu as 2 caixas de caneca em uma semana. Porque ela tinha caneca e ela agiu. Se ela não tivesse a caneca, não tinha como ela postar, porque ela vai postar o que ela não tem. Então, nós precisamos entender o que é que está te bloqueando, o que está te travando. Quem não vende produto, às vezes vende serviço, qual é o ponto que está te travando? Então, se você estiver travado em algumas crenças, se estiver travado em algumas necessidades de controle absoluto, você não vai desfrutar de algumas coisas, porque você não vai pegar o remo e avançar. Você tem que deixar com que o controle é de Deus, mas a ação é sua. Tome a ação. Ontem fiquei super contente, porque a teacher iniciou uma nova ação. Está montando um grupo de ensino de língua inglesa para começar a entregar conteúdo. Parabéns! É movimento. Movimento. Ontem ela fez os stories. Fiquei olhando, fiquei assistindo os stories ontem. Parabéns, é movimento. Se ficar parado olhando para trás, não vai conseguir os resultados. 4º ponto aí, pegando o remo, uma ação baseada na fé. Lá em Tiago 2,26, fala que a fé sem obras ela é morta. Você precisa ter fé, mas você precisa ter obras. Você precisa agir. A obra ela é reflexo da sua fé. Ou seja, fé sem ação não gera transformação. Alguém pode dizer, eu creio que Deus vai me abençoar financeiramente, mas se não tomar atitudes certas, como planejamento, investimento e aprendizado, essa fé se torna passiva e sem frutos. É o que eu acabei de falar anteriormente. Como que eu vou pedir para que Deus me ajude a me trazer resultado, sendo que eu não tenho investido antes para que Deus me coloque? Existem momentos, pessoas, que nós precisamos criar problemas para Deus. Mas problemas bons. Se você só ficar orando, Deus não pode fazer nada se você não agir. Oração é a junção de 2 palavras, oratória e ação. Profetizar, né, falar e agir. Se você só ficar falando, não vai acontecer nada.
Então, nós vamos orar e agir. Oração. Então, nós temos que ter fé, temos que agir. Porque aí as coisas vão acontecer. Tá? Então, uma estratégia de mentalidade para soltar o cabo e remar. Identifica aí seu medo. Qual insegurança está te segurando? Olha que louco, né? Insegurança te segurando. Então, primeiro, inseguro tira a segurança. Né? E aí, declara a sua fé, substitua o não consigo por com Deus tudo é possível. Só que lembre que quando foi dito que tudo é possível, Deus era Deus do impossível, foi um momento de luta, foi um momento de guerra, foi um momento de ação. Depois, tome uma ação ousada. Pequenos passos diários mudam o jogo. Pequenos passos diários mudam o jogo. Se você quer aumentar suas vendas, mas tem medo de gravar vídeos, por exemplo, comece gravando um por semana. Até se sentir confortável. Não precisa sair correndo desenfreado gravando um monte de vídeo. Eu, por exemplo, me odeio gravando vídeo. Me odeio. Eu acho que meus vídeos ficam muito ruins. De verdade. Não me acho, acho que não fico bem na câmera e tal. Agora eu acho que o ambiente ficou um pouco melhor, então me motiva, né? Mas ainda estou um pouco travado. Mas eu estou fazendo, estou em movimento. Não posso deixar o que me trava me segurar, né? E só um testemunho rápido aqui. Aconteceu um fato interessante essa semana. Um cara que tem mais de 1 milhão de inscritos no YouTube, pesquisando sobre empreendedorismo, achou Conexão Podcast Marília. E eu achando que os conteúdos do Conexão Podcast não eram bons. Eu, tá? Marcelo, crítico, falando. E aí o cara falou assim para mim, cara, que top, adorei seu conteúdo, adorei seu produto. Como que eu faço para participar? Falei, cara, você é de onde? Ele falou, estou em São Paulo, sou português, estou no Brasil, eu ensino pessoas a ganhar dinheiro na internet, eu ganho dinheiro, mais de $2.000 por semana na internet, com o YouTube e TikTok, e eu quero ensinar, transformar outras pessoas e tal, e eu queria estar no seu podcast. Falei, cara, vamos marcar. Mas você está em São Paulo, como nós vamos fazer? Não, eu pego. Tem aeroporto, né? Tem, eu pego o avião, vou até aí, gravo o episódio e volto. Cara, o cara vai vir aqui, Marília. Segunda-feira que vem, às 3 horas da tarde, para gravar um episódio num podcast sem expressão nenhuma. Olha que loucura isso. Cara, com mais de 1 milhão de inscritos, eu estou comemorando 3 mil inscritos no meu pessoal e 2 mil e pouquinho no meu do Conexão Podcast. Eu tive que ir lá no Instagram pedir, pelo amor de Deus, para as pessoas ir lá assistir meu conteúdo para bater as 20 horas que faltava. Consegui, agora está sendo analisado para ser monetizado o meu canal do Conexão Podcast. Não sou nem monetizado ainda e o cara está olhando para mim. Será que essas pequenas ações que eu estou fazendo não estão gerando resultado? Estão. Só que nós queremos resultados. Não é assim que funciona. Pequenos movimentos geram grandes resultados. Mas é lá na frente. Não tenho 2 anos ainda o podcast. O trabalho que eu estou fazendo não tem 8 meses ainda. Como que eu quero grandes resultados? É plantar para colher. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós não enxergamos aonde Deus pode nos levar. Nós não enxergamos. Mas se nós não agirmos, Deus não vai nos levar aonde Ele quer nos levar. Porque você está parado. Você está travado num pequeno cabo. Né? E aí eu quero trazer a conclusão disso para vocês. Deus, Ele está no comando, gente. Ele está no comando até de quando você está com medo. Esse maná que chega para você diariamente, é Deus te levando. Mas para que você vá mais longe, mais fundo ao mar, você precisa remar. Deus está no comando.
Mas você precisa remar para que esse grande navio entre em alto mar e ele possa vencer a guerra. Você precisa. Você precisa remar. Não dá para ser se não for assim. Vou colocar de novo para você ver aí o navio. Olha o tamanho do bichão. Foi vencido por um pequeno exército. Esse navio, para quem não estava no início, é um navio russo no Mar Vermelho que tentou guerrear contra a Ucrânia e foi naufragado pelo exército ucraniano no Mar Vermelho. Então, se você tiver a oportunidade de um dia como Moisés atravessar com o mar seco e for nesse local onde ele foi naufragado, você vai passar do lado dele. Ele está no fundo do Mar Vermelho. Então, você vê como que o Mar Vermelho é pequeno, né? É rasinho. Qual a conclusão? Qual a mensagem final? Nós vamos entender que Deus ele abre o mar, mas você precisa atravessá-lo. Deus dá a direção, mas você precisa seguir em frente. Soltar o cabo é deixar o medo para trás, pegar o remo e agir com fé. E aí o desafio dessa semana é: qual o cabo da nau você precisa soltar hoje? Qual a primeira ação de fé que você vai tomar? E aí eu gostaria que você compartilhasse aqui do lado